mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Olá, amiguinhos e amiguinhas, bem-vindo a mais um Podnista. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto que é tabu, que não devia ser, mas vamos falar de um assunto que é um pouquinho tabu. Eu tô hoje aqui com a Laís Camargo, que vai falar com a gente um pouquinho sobre a sexualidade feminina, pode ser isso, nosso prazer, né? Envolve tudo isso. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você quer participar desse assunto, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Se você já tiver alguma dúvida, já coloca aí nos comentários, que a gente também pode trazer ela uma próxima vez. Eu já tô falando pra moça vir antes dela fazer esse podcast, mas tudo bem. A gente volta com ela outra vez para tirar essas dúvidas de vocês e, lógico, abrir mais campos e meios pra gente conversar e deixar que isso seja um tabu, certo? Então, vamos lá. Laís, antes da gente começar, se apresente. Quem é você? Oi, gente. Então, meu nome é Laísa Camargo, eu tenho 29 anos, sou publicitária e também empresária, tenho um sexy shop, que é a Aurora. O objetivo da Aurora é realmente, igual isso que você falou, falar sobre sexualidade de uma maneira educativa, para quebrar tabu, para trazer a naturalidade do assunto realmente e também promover, né, o empoderamento da mulher, ela se autoconhecer. Maravilha, então é isso que todos queremos, todas as mulheres querem isso e eu acredito que é importantíssimo a gente debater isso para que as outras mulheres se sintam confortáveis para falar sobre também, né? Então, vamos começar pensando realmente nesse tabu. Por que você acha que a nossa sexualidade ela é vista como um tabu, assim? Eu acho que, assim, isso já é uma coisa que está muito enraizada na gente, né? É um assunto que não é muito falado, especialmente quando a gente vai falar do universo feminino. Lá desde a época da escola, a gente não tem um ensino realmente aberto para ensinar o que é sexualidade, o que é educação sexual. Então, por exemplo, relacionado ao prazer feminino. Quando a gente está na escola, a gente está na nossa aula de ciências, biologia, e a gente vai estudar essa parte, que é muito mais voltado para um lado de reprodução da espécie, a gente aprende que o quê? A mulher se relaciona com o homem tem a ejaculação, e aí a mulher engravida. Né? Ninguém explicou para a mulher que ela também tem isso, que ela também sente prazer nesse ato. É que ela teria uma ejaculação dela, né? Que seria o prazer, o orgasmo dela, né? Sim, que é o ápice daquele momento, na verdade, né? Tem, obviamente, o sentido da reprodução, mas não é só isso. Tem muito além disso. E a gente não fala. Até hoje é um assunto que é tabu. Ainda bem que a gente está nesse movimento, que isso está mudando, está trazendo mais naturalidade, mas ainda tem esses padrões que estão enraizados, né? Eu mesma, quando falo sobre esse assunto, eu percebo que quanto mais eu vou me aprofundando, mais questões eu também tenho. Então, todo mundo tem algo a aprender nesse sentido, sabe? Então, é legal você explorar o assunto, explorar a si mesma, tentar entender como o seu corpo funciona, como o corpo da outra pessoa que você se relaciona funciona, para que tenha uma troca legal e você explore isso, que é algo que é muito importante e pode ter diversos benefícios, né? Quando a gente fala do sexo, eu acredito muito nessa questão também energética. Então, quando você trabalha esse seu lado sexual, você ativa uma energia dentro de você que está muito voltada na tua energia sacral, que é aquela que nos dá vida, que nos dá vitalidade, que é aquele tesão de viver realmente. Sim, ter a vontade de estar vivo, né? Ter a vontade de estar vivo. Então, esse é o sentimento quando você tem um orgasmo. E por que reprimir esse lado? Que é tão importante, que nos empodera, que nos dá força, que nos traz criatividade. Por que não falar mais disso com naturalidade? Porque é uma coisa natural. Todos nós estamos aqui nesse momento porque isso houve. E por que não alguém falar? Transou, né? A gente até fala até de um jeito, né, escrachado, mas é isso. A gente só existe porque alguém transou. E Sim. porque Deus, se você tem uma religião, Deus criou tudo dessa forma. Então, se Deus criou que você pode ter prazer, que o homem pode ter prazer, que a partir disso pode ter um neném, não obrigatório, mas pode ter, por que a gente nega, né? Por que a gente fica nessa de, puritanismo? Imagina, tem que casar de branco, virgem. Sim. Não existe isso mais. E, na verdade, eu até entendo essas crenças religiosas e tá tudo bem quem acredita dessa forma. Mas é interessante você ouvir outro ponto de vista para você realmente aprender, para você realmente começar a se questionar.
tá, até aqui eu acreditei que essa era a verdade absoluta. Mas e se eu ouvir um novo ponto de vista? Será que eu não posso mudar, alterar, tentar ir por um outro caminho? Eu lembro que eu fiz uma palestra para mulheres falando sobre esse tema e eu fiquei assim de cara com o número de mulheres que descobriram que poderiam ter orgasmos depois dos 20 anos de idade. Então, até então, elas não sabiam que elas podiam explorar os seus próprios sentidos dessa maneira. Elas não sabiam que elas podiam se tocar, porque quando a gente é criança, a gente sempre ouve umas falas, tira a mão daí, Menina, é sujo, é feio, isso tá errado. E não traz uma educação do que é aquilo, que é um momento que é seu. Né? Você não vai fazer na frente de outras pessoas, mas quando você tá entre você e seu íntimo, pessoal, por que não? Por que não se conhecer? Eu até trouxe para elas uma dinâmica relacionada a isso nessa palestra, que eu dei creme de hidratante, passei na mão delas. E elas, eu falei assim, se acarecie, sabe? Passe a massagear uma mão na outra, sinta o toque, sinta o cheirinho do creme hidratante. Passe aquilo, se dê carinho, sabe? Onde é mais gostoso passar? Por que é mais gostoso passar? Qual que é a passar? sensação passando? Qual que é a pressão que você coloca na sua mão? Viva aquele momento. Esteja ali no momento presente, consciente. Se você está tocando sua mão, qual que é o problema de outras partes? É seu corpo, é seu tempo. E na verdade eu acho que às vezes a gente acaba imaginando que para ter prazer tem que ser no meu órgão sexual. E não, eu acho que o prazer tá de você tá tomando banho, você fala assim, nossa, eu acho que eu vou esfoliar hoje o meu corpo, a minha pele. E você começa ali esfoliando. Daí você fala, nossa, tá tão gostoso eu fazendo carinho em mim, por que eu não vou, sei lá, pegar o meu parceiro e fazer carinho nele também? E daí talvez você comece a ir pro lado mesmo dos seus órgãos, de você realmente ir lá e fazer sexo e coisa do tipo. Então, eu acho que o conhecer o nosso corpo, ele não necessariamente precisa começar na sua vagina, por exemplo. Você pode começar no seu ombro, você pode começar o que você não gosta de passar no rosto, né? Então, às vezes a gente esquece que a sexualidade, ela não é só o órgão sexual, ele envolve tudo antes também, né? Sim, com certeza. E algo que eu falo muito nos conteúdos da Aurora é sobre essa questão do autocarinho, do auto-amor. Então, eu tento sair um pouco dessa linha meio estereotipada dos sexy shops, que falam muito sobre uma visão carnal das coisas. E eu vou muito mais por essa linha da autoexpressão, do autoconhecimento, de você ter um momento só com você mesma, de você explorar o seu corpo, não só até sexualmente dizendo. É muito disso que você falou mesmo, de você se conhecer e você ter esse momento com você. Então, eu vou tomar um banho, apaga as luzes, coloca umas velas para ficar uma luz ambiente. A gente normalmente prepara esses ambientes quando a gente está com outra pessoa. Por que não fazer isso para você mesma, né? Colocar um incenso, viver aquele momento, sentir aquilo, que são coisas pequenas do nosso dia a dia que faz com que a gente desenvolva essa energia feminina, que faz com que a gente desenvolva esse amor por si. E eu acho que quando você tem esse carinho com você mesma internamente, só ali no seu íntimo, isso quando se vai para fora, quando se externaliza, isso. Ele também é percebido pelas pessoas ao seu redor. Então, você naturalmente vai começando a atrair relações que são mais saudáveis, porque você aprendeu a se cuidar. Então, estão mais equilibrados também, né? Porque hoje mesmo acho que eu vi um post falando que você não consegue dar o que você não tem. Então, exato. Se você não tem um amor seu, primeiro com você, vai ser... Você pode até aprender, dar amor para outra pessoa, mas talvez seja um pouquinho mais demorado. Talvez seja um pouquinho mais sofrido, não sei. Às vezes você acha que o amor tem que doer. Então, tem essas coisas que a gente, nos conhecendo, a gente vai entendendo qual que é o nosso processo, né? E é super importante, eu acho. Primeiro, a gente sempre nos conhecer, para daí a gente conseguir passar isso para outra pessoa. E lógico que daí a gente vai atrair sempre uma pessoa que tá, talvez, no mesmo nível aí que você, que tá sentindo as mesmas coisas que você. E daí eu acho que fica até tudo mais gostoso. Sim, e tem muito esse erro, que é um erro que eu não julgo as pessoas, porque eu já errei muito nesse sentido, de buscar no outro o que estava faltando em mim. A solução. Isso, né? A nível de tudo, a nível de sentimento, a nível de amor, a nível de prazer sexual, realmente. Quantas mulheres eu já ouvi falando assim, mas o meu parceiro não me faz gozar, mas você se faz gozar? Você Aí ela ensina pra ele, sei lá, qual que é o processo? Não, eu nunca tive um orgasmo comigo mesmo, então olha, calma.
O começo é aí. O começo é você com você mesma. Não passa essa responsabilidade para o outro, porque ele não tem essa responsabilidade se nem você mesma conhece o seu corpo. Então, comece esse processo interno, começa realmente você conhecer o que você gosta, qual é o caminho que te leva à satisfação, para depois você querer passar isso pelo outro. Né? O outro não tem a responsabilidade de te dar o amor que te falta, de te dar o prazer que te falta, de te dar o tesão de vida que te falta. Então, é muito isso, esse processo de dentro para fora. Eu acredito bastante nisso. Eu acredito demais. Eu acho que a gente começando com esse processo fica mais leve até. Porque, às vezes, lógico, quando a gente fala sobre prazer, a gente sempre quer ter uma outra pessoa junto com a gente nesse momento. Então, às vezes, se a gente chega nesse peso, né, de entregar, tá aqui, o meu prazer, resolve, eu quero que você lide com isso. Sim. E a gente, realmente, tá dando para outra pessoa um peso que ela não precisa carregar. Então, isso, na hora da sua relação, vai fazer total diferença. Porque você vai entender que não é ele que tem que fazer, que você também tem que estar presente naquele momento, que você tem que explicar o que tá gostoso, o que não tá gostoso, Sim. qual que é a sua responsabilidade, né, naquele momento de troca. Então, é super importante mesmo você ter um momento com você, né? E é engraçado que, assim, você falou na escola, né? Na escola a gente não é aprendido nada disso. E até mesmo hoje, se a gente for procurar qualquer coisa, a gente cai nos pornôs, né? E a gente também não vai aprender muita coisa ali. Os meninos também não vão aprender muita coisa ali, meninos, sinto dizer. Então, a gente precisa trabalhar muito, acho que a nossa comunicação nesse momento, né? Porque se a gente já passou por esse processo de nos conhecer, a gente consegue falar pro outro o que é bom, o que não é. Como que é o nome da sua loja mesmo? Desculpe. É a Aurora. A Aurora. Você fala sobre isso também na Aurora, sobre a importância de você, primeiro, né, ter uma calma, talvez, nesse processo, e depois você conseguir passar para o outro e falar sobre isso, falar sobre essa comunicação que precisa ter no sexo, até mesmo na vida, né? Qualquer relacionamento precisa de comunicação. Sim, com certeza. A gente tenta bem explorar esse lado do sexo mais para um lado educativo, realmente, né? Trazendo esses conteúdos que agreguem nesse sentido. E você falou sobre a questão do pornô, e isso é um fato, né? A maioria das pessoas, não posso dizer todas, mas a maioria, como não teve essa educação, não sabia como proceder, não sabia como era, acabou indo para o lado pornográfico, achando que ia ter super descobertas e super aprendizados, especialmente no que se relaciona um cara, como que eu vou transar com uma menina, né? Eu vou assistir um pornô e vou repetir o que está sendo feito ali. Só que se você for estudar realmente lá qual é a construção da pornografia atual, você vai ver que são diretores homens que escrevem roteiros para homens, dirigidos por homens, editado por homens, que só pensam realmente no prazer masculino. No prazer masculino. Inclusive, todos acabam a hora que o moço goza. Exato. A mulher naquele exagero de prazer com uma coisa que, né, você vê que é fake. Então, como que procede isso? É muito naquela que a gente conversou, né? De você se conhecer e você tentar se comunicar com o outro dessa maneira. Porque também se você não se comunica, como é que o outro vai saber como é que você gosta? Às vezes a comunicação, ela não precisa nem ser verbal. Ali mesmo no momento você consegue conduzir as coisas. Eu acredito que a energia feminina é uma energia muito de fluidez. Então você não precisa falar tudo. Às vezes você pode conduzir de um outro jeito para que você atinja realmente aquele objetivo que você quer. E outra questão que eu acho que é muito importante, quando você deposita essa expectativa toda que o outro vai te traduzir por inteira, você pode se decepcionar muitas vezes. Né? Se decepcionar não só com a parte de performance, mas com a parte de comportamento dele também. Isso é um ponto que eu defendo muito, né? Depois que você tem um vibrador na sua vida, você passa a ficar um pouco mais exigente. Porque você começa a pensar, será que eu quero sair com esse cara? Como é que ele vai me tratar? Então, não é que você cria uma expectativa, mas você tem requisitos básicos de como você quer ser tratada, porque você se ama. Então, por mais que seja algo casual, que não tem problema você se relacionar casualmente, esse não é o ponto. Mas como é a forma que ele vai me tratar? Será que ele vai se importar com o meu prazer? Ele vai me colocar como prioridade?
Sim, né? pelo Ele menos vai- naquele momento, quantas mulheres já estiveram com caras que eles só se preocuparam com o prazer deles? Isso é mais normal do que a gente possa sequer imaginar, né? Então, ele teve o orgasmo dele, pronto, acabou. Não não acabou. Então, como às vezes não compensa você também ter um vibrador e se poupar desse momento? Porque ali o orgasmo vai ser certo. Gente, eu já ouvi uma frase até assim que é engraçado. Se você tá com tesão, você resolve. Resolva você, né? Porque não adianta você sair com tesão e daí chega um cara, às vezes ele não vai realmente conseguir e você vai continuar com tesão e vai continuar triste. Então, tem o seu vibradorzinho, ou até seu Sim. dedinho já resolve, gente. E daí você Também. consegue tirar essa atenção e daí você vai pro seu encontro mais de boa, sem expectativa Sim, nenhuma. eu chamo isso de masturbação preventiva. Caraca, é um nome maravilhoso, vou começar a usar. Isso é um conteúdo da Aurora, eu já falei sobre isso. Vai para um date? Vai super, mas use seu vibrador. Eu adoro vibrador porque tem a questão dos dedos, mas o vibrador ele te permite, parece que você tá com várias pessoas diferentes, porque cada um faz de um jeito, cada vibração Velocidades é de várias e tudo mais. velocidades, tem o sugador, tem vários tipos, né? Então é como se fossem vários caras ali com você. Ai, meu Deus, meu harém. É meu Meu harém. harém de vibradores. Os meus, cada um tem um nome. Tem o Benjamin, tem o P. Tem Mas minha vários. filha não tem um nome pro meu. Nossa, eu preciso dar um nome Tem que pro dar um meu. nome. Você coloca mais, né? Mais personalidade. Mais personalidade. É. O meu favorito é o Benjamin. Chique. Nossa, gente, agora eu preciso arranjar um nome pro meu. De verdade. Coitado, a vida inteira dele, ele não teve um nome. Ele vai ter que ser batizado. Sim. Mas então, voltando na masturbação preventiva, eu falei sobre isso, sabe? Vai pra um date, faça, né, o seu dever de casa pra você não ir naquela sede. Porque a gente também tem um tabu de que a mulher não tem esse lado sexual ativo. Isso é uma mentira. A gente pensa que só os homens pensam em sexo. Mas todos nós temos, né? Sangue correndo Pelo nas amor de nossas Deus, veias. né? E Tem é normal. semanas que a gente tá tipo, meu Deus, nossa, eu senti, sei lá, eu vi a cena da novela do moço beijando o cachorro. Nossa, Falei, gente, queria mas que transar bonito. loucamente. Mas E que é bonito isso. o moço beijando o cachorro. Né? E isso não deveria ser algo errado, né? De você ver uma mulher falando sobre isso. Mas até às vezes, uma mulher que vê outra mulher falando de sexo tão abertamente, estranha. Por quê? Porque não tá Às vezes até acostumada. julgam ela, né? Julga Nossa, muito. menina, Várias você vezes. viu que coisa horrorosa? Eu falo que eu tenho sexy shop, eu já vejo um outro olhar da pessoa, né? Até de uma mulher. E eu acho isso, tipo, não é que é um absurdo, eu entendo ela, sabe? São coisas que estão muito enraizadas em nós. Então, eu acho que é nosso papel até como mulheres conversar com outras sobre isso, para que elas também tenham uma abertura de se explorar e entender que tá tudo bem, faz parte. Nós, como os homens, também queremos transar. Lógico. Então, quando você vai para o encontro, se você realmente se prepara para ele, qual que vai ser seu comportamento quando você estiver com o cara? Você pode transar com ele? Pode, você é livre para isso. Mas eu vou transar com um cara que me trate bem, que seja interessante, e não porque eu quero saciar uma vontade simplesmente carnal. Eu já venho saciada na minha casa. Eu estou satisfeita na minha casa. Gente, isso é importante. Eu acho que é bom vocês começarem a usar isso. Coloca na agenda. Vai sair às 7, você toma banho 5h30. Não, vai fazer o contrário. Você faz primeiro a sua masturbação preventiva, aí você toma seu banho. Pois é. E daí você Ou vai. você faz no banho, enfim, você escolhe. Há opções. A opção. Há opções. Gente, maravilhoso. Acabou a entrevista, eu gostei disso. Não, mas é super importante, porque a gente às vezes... E assim, eu vi isso muito na minha adolescência, assim. Na minha adolescência, eu via o sexo assim como, meu Deus do céu, uma coisa vai acontecer. E, gente, na adolescência você tá subindo pelas paredes, você nem sabe que parede que você tá subindo. Né? Então, eu assim, eu demorei pra perder a minha virgindade, então eu via todas as minhas amigas falando e eu sempre ficava tipo, gente... Mas como que é? E como que faz? E, nossa, sabe? E tinha mesmo esse medo, esse tabu. Então, se a gente consegue falar e se a gente consegue explicar, tipo, gente, faz você primeiro com você. Na adolescência tivesse falado pra mim que dava pra me masturbar, eu tinha me masturbado muito mais. Porque, no caso, não fiz muito. Então, são coisas que a gente só vai aprendendo mais velha na vida, parece. E a minha família é muito... A minha mãe não falava muito sobre isso comigo. Então, também acabava ficando, tipo...
à mercê do que eu ouvia, né? Sim. Então, gente, pelo amor de Deus, converse com sua filha sobre isso, converse com seu filho sobre isso, também fale sobre a importância de se cuidar, né? Camisinha sempre, por favor. Então, é muito importante a gente falar e a gente deixar essas coisas abertas e ter essa risada no meio do processo pra gente tirar isso, né? E a gente acaba escondendo essas vontades que nós mulheres temos, né? Tipo, ai, eu não posso ter vontade, eu não posso ver um moço na rua e achar bonito, eu não posso. E pode, né? A gente pode, né? Pelo amor de Deus. Nós somos vivas. Claro, Estamos com certeza. vivas. Bom, você já falou, né, do seu sexy shop, mas o que faz fama, assim, no seu sexy shop? O que as mulheres normalmente compram mais? Olha, eu tenho um público que é muito assim, 50% solteiras e 50% são casadas namorando. Então, é muito diversificado, realmente. As solteiras compram vibradores, em sua grande maioria. Não que as casadas não comprem. As casadas também compram, porque tem perdido essa ideia de que um vibrador é um concorrente. Pelo amor né? de Deus, não é. Ele é teu amigo. Não, você pode usar em conjunto, inclusive, né? Fazer coisas diferentes. Tem muitas possibilidades de brinquedos, inclusive, para você usar com o seu parceiro. Então, tem quebrado isso, mas, de modo geral, as solteiras acabam indo pro lado dos vibradores ou sugadores. E quem é casada vai mais pro lado da linha de cosméticos, de óleos, de velas, que se tornam óleos também de massagem, lubrificantes, excitantes. Então, ela vai mais para esse lado do uso em conjunto. Mas o que é mais forte realmente hoje são os vibradores. Os bullets. Também. Tem eles, tem aqueles que são de penetração, tem os sugadores que tá super em alta, porque a Anitta comentou uma vez que um sugador fez ela ter um orgasmo em menos de 3 minutos. Aí ela fez uma brincadeira que ela tava fazendo um miojo e o miojo ficou pronto depois do orgasmo dela. Ai, que piaduda dela! Então, como ela falou isso tomou um boom, assim, e aí os sugadores tomaram uma proporção muito forte e ficaram conhecidos. Então, também tem essa linha. E é legal que tem muita opção, né? Então, um vibrador tem 10, 18 tipos de vibrações diferentes. Então, são 18, 10 sensações diferentes no seu corpo. E aí, uma mulher que compra um vibrador, naturalmente, daqui a alguns meses, vai querer experimentar outro. E quando você vê, você tem uma coleção na sua casa. Chique. Uma coleçãozinha, um arezinho, cada um com seu nome, idade, né, qual que é o... Personalidade, qual que é o signo dele, tudo isso. Ai, signo eu nunca dei. Tem que ver quando você Eu comprou. acho que o Benjamin tem cara de escorpião. Aqueles que... Tá presente. Ele tá presente sempre para quando você precisa. Interessante o Benjamin. Essa do signo. É boa, né? Porque dá pra juntar também. Olha, tô ficando criativa agora com os nomes dos vibradores. E, bom, eu acho... Eu adoro esse mercado, porque é muito divertido. Precisa ser. Não eu tem acho que como. precisa ser. E a gente precisa ter essa leveza pra falar sobre ele. Antes da gente começar a entrevista, eu até comentei com você, falei assim, nossa, acho que eu nunca entrei em um sexy shop. E daí eu falei, putz, e é engraçado que quando eu trabalhava porque eu trabalhava no jornal, a única vez que eu entrei. Eu vendia jornal na rua, gente. As pessoas nem compram mais jornal, eu acho. Né? Eu vendia jornal na rua e daí eu entrei no sexy shop pra vender o jornal. Então eu entrei assim, ó. Nossa, tímida, tô no lugar errado. Timidíssima. Eu entrei assim, oi, moço, então eu tô vendendo jornal. Você quer comprar? Desculpa, Não, tá aqui, obrigada. tá? Não Isso queria aí. tá aqui, não, me Nossa, ó, desculpa. sem olhar pros lados, porque eu acho Cê que eu é devia louco. ter... Gente, eu tava no ensino médio, então eu tava na adolescência. Eu acho que eu entrei roxa, saí sem respirar Nossa, e não vi nada. eu fazia faculdade e na rua da minha faculdade tinha um sexy shop. Uma vez por semana eu tava lá. Eu adorava estar lá. E às vezes, assim, nem comprava as coisas, mas eu sempre fui curiosa, sabe? De saber o que tem, as novidades. Aí você vê umas coisas que até parecem meio bizarras, mas tá tudo certo, Mas alguém gosta. Alguém há de gostar, por isso que existe. Umas fantasias meio estranhas, assim, mas faz parte, né? Cada um tem o seu gosto. E eu acho que quando a gente quebra essa coisa, assim, esse tabu realmente disso, você começa a respeitar mais o outro, né? Tem muitas pessoas, muitas relações que uma pessoa não tem a liberdade de falar pro outro que tem vontade, justamente por esse medo do julgamento. Às vezes, por ele mesmo se julgar, de ter vontade de fazer uma coisa que às vezes pode parecer bizarra, mas por que não tentar?
Né? Então, quando você entra nesse universo e quando você entra no sexy shop e começa a olhar tudo ao redor e falar, tudo isso é normal. Se alguém gosta, tá válido. Se dá prazer para alguém, não faz mal para outras pessoas, é tudo maravilhoso, entendeu? Se tá tudo acordado, todo mundo tá querendo usar uma algema, então todo mundo tá assinando lá embaixo, tá tudo bem. Sim, essa coisa do tá acordado é importantíssima, né? A gente tem que falar, inclusive, sobre isso, porque tem muitas relações em que uma pessoa também faz a vontade do outro sem estar com vontade. Isso também, por outro lado, é errado, né? É interessante você ouvir o que o outro quer fazer e ter uma conversa saudável e sincera. Não se forçar a fazer nada, né? Tem uma frase que falam que sexo anal é presente, por exemplo. Né? Então, só em datas comemorativas. Ai, nossa, viu? Natal agora. Natal. Mas se você não gosta, você não tem que fazer nem data comemorativa, entendeu? Acho que não. Não coloque isso como uma obrigação de você ter que satisfazer o outro. Isso também é errado, porque você acaba não sendo honesta com você mesmo, com o seu prazer, e colocando uma condição até, às vezes, com gatilhos negativos em relação ao sexo. Isso volta porque a gente falou de a gente entender o que a gente gosta, né? Se você sabe o que você gosta, a partir do momento que sai daquilo ali que você não gosta, pode ser ou uma descoberta de você agregar uma coisa nova que você gosta. Que é importante. Ou que é importante, porque você evolui, sempre vai, né? A gente vai mudando durante a vida, às vezes até mesmo que a gente gostava, às vezes a gente tira e põe outro no lugar. Então a gente tem que saber essa evolução e sabendo o que a gente gosta, a gente sabe onde estão nossos limites, né? Tipo, não gosto que me dê tapa na bunda. Então já tem que avisar, olha, moço, nada de violência. Respeito, não gosto. mas aqui não. Hoje não, obrigada, Faro. Então, daí a gente tem que ter mesmo isso, né? De acordar e não ter a vergonha de falar sobre isso. E é importante, inclusive, a gente sempre falar, né? Se a gente tá num relacionamento muito longo, vamos de novo, gente. Então, faz 6 meses que a gente não conversa sobre, eu tô com o caderneta. Nossa. Você ainda gosta? Não precisa ser tudo isso, né? Mas é importante a gente sempre repassar. Sim, com certeza. Sobre o que gosta, sobre o que não gosta, sobre o que tem vontade. Né? Entender realmente o universo do outro. Acho que em todos os sentidos, né? Não só no sexual. Essa comunicação. Na verdade, o sexo começa antes da cama, né? Eu ia falar isso. Começa... Porque pelo menos eu vejo assim, pelo menos pra mim, tem dias que, lógico, eu tô com vontade. Então, se vier me dar 2 beijos, 3 beijos, a gente já consegue caminhar para o sexo. Agora vai ter dia que vai ter que dar uma trabalhada a mais, né? Tipo... Se esforça, querido. Se esforça, me chama pra tomar um banho, fazer uma massaginha nas minhas costas, entendeu? Tem um negócio assim que você precisa daí construir. E eu acredito que a mulher tem muito isso. Se a gente carrega uma... Como que as pessoas falam? A gente carrega muita coisa, a mulher, né? Tipo, tem que limpar a casa, tem que fazer comida, tem que levar os filhos, né? Pra quem é mãe, tem que levar os filhos pra não sei o quê, tem que pagar não sei o quê. E a gente carrega muito esse peso mental. Então, daí, chega lá em casa, tá o bonitão tomado banho. Oi? Não, que bom que ele tá tomado banho. Já foi Conseguiu piorar. Conseguiu piorar. Às vezes, nem banho tá tomado. Que ótimo que ele tá tomando banho. Não, mas é brincadeira. Mas, assim, a energia feminina, na verdade, ela é uma energia que ela busca mais o receber, o ser cuidada, o ser tratada. Então, assim, nós, mulheres e homens, nós temos as duas energias, né? Tanto a feminina como a masculina dentro de nós. O ideal é a gente viver em equilíbrio. Mas, por conta do gênero, a gente acaba tendenciando para um dos lados. Então, a mulher tem, não todas, isso não é regra, mas a mulher tem esse lado de ter um envolvimento maior, às vezes até mesmo emocional, para conseguir sentir o prazer. O homem já não. O homem caminha mais para um lado carnal, né? Mais da matéria, mais do ir lá e fazer, simplesmente. Isso é uma característica da energia masculina. Então, é importante que esses dois universos entendam o universo do outro, para saber como se respeitar, para saber como comunicar quais são as suas vontades, qual que é o seu processo. Olha, pra mim não é assim chegar e papum, né? Tem que ter ali um conceito, né? Tem que ter uma introdução bem feita. Sim. E pra ele não, pra mim isso não era tão importante, mas é legal entender o seu lado, é legal saber que você pensa assim, é legal saber como você se sente pra eu também poder conduzir de uma maneira que seja prazerosa pros dois lados, né? Sim. É super importante mesmo. Eu acho que até quando a gente vai fazer um processo nosso, né? De tipo, que eu falei lá no começo, hoje eu tô com vontade de me amar. Então começa com tomar um banho à luz de velas, você primeiro, né? Que nem você falou. Você faz isso pros outros.
Por que você não faz isso pra você? Sim. Né? Dá um tempo seu com você. E lógico, quando você tiver uma pessoa, vai ficar muito mais fácil de você falar, de você dividir essas coisas, de você evoluir, de você falar, então, eu tenho uma vontade que desde sempre, não sei o quê, eu nunca falei pra ninguém, vamos fazer? Então, Sim. fica mais fácil, né, de a Sim. gente ter esse momento mesmo. E eu vejo, na verdade, assim, que às vezes as pessoas falam, ai, então, não pode falar de sexo, tem que acontecer e eu tenho que estar disposta ao meu marido, porque senão ele vai procurar outras pessoas e coisas do tipo. E a gente tem que tirar, né, esse peso, eu acho também, de tipo, você não tem que estar presente ali. Se a pessoa tem que se conectar com você e tá ali. Se ela começou a debandar, né, procurar outras coisas, talvez já não tá junto mais, né? Então, analisa sempre, por favor, e converse sempre, porque daí você consegue entender o que está acontecendo dentro do seu relacionamento e tirar esse peso que às vezes tem o sexo em si. Mas se tem esse peso, ao meu ver, deveria ser das duas partes, né? Ele também se preocupar com a satisfação da mulher, porque se vai perder por conta desse lado, então que seja uma preocupação mútua, né? Mas não no sentido, ao meu ver, tá? Como uma obrigação. Porque a partir do momento que você coloca uma obrigação, aquilo já não vai ser prazeroso. Perde toda a graça. Porque ele tá muito no mental, né? E o sexo tem que ser uma coisa do sentir, ao meu ver. É do se envolver. Então, realmente, não faz muito sentido, embora eu não julgue, porque eu também já fui uma pessoa que pensei assim em algum momento. E eu acredito que muitas mulheres pensam dessa maneira. E a gente quer ser maravilhosamente boa, como nos filmes pornôs, elas parecem que são maravilhosas. E a gente se ilude, coloca uma série de empecilhos para nós. Empecilhos e obrigações e pré-requisitos. E a gente se questiona muito sobre o nosso corpo. Também tem essa questão. Sim. Então fica muita autocobrança que você vai trazendo o sexo tudo pro mental. Sendo que ele realmente tem que ser uma coisa mais fluida, né? Algo que acontece naturalmente. E eu acredito que uma pessoa que vai fazer uma traição, ela vai fazer independente desse motivo, né? Eu acho que ela é uma questão meio de caráter, né? Se você tem um acordo de ter uma relação monogâmica, então você segue isso independente do fator. Olha, eu estou sem sexo e isso é uma coisa muito importante pra mim, não consigo viver sem sexo. Então, o que a gente faz? A gente termina e você continua mantendo o seu bom caráter, ou a gente tenta encontrar um outro tipo de caminho, né? É muito mais caráter do que qualquer outra coisa. Sim, e tudo é questão de equilíbrio, né? Se você sabe que você precisa disso para viver, você tem que sentar e conversar e tentar até mesmo ajustar. Tipo, acho que a Kátia Damasceno sempre fala isso, né? Que cada pessoa vai ter uma necessidade de quantidade. Então, vai ter uma pessoa que precisa 3 vezes na semana e vai ter a pessoa que precisa de 5. Vocês duas, vai relacionar essas duas pessoas, vai dar certo? O que precisa de 5 vai conseguir fazer 3, ou o que tem 3 vai conseguir fazer 4, sei lá, vai achar o equilíbrio para todo mundo ficar feliz, né? E lógico, é a comunicação que a gente tá falando, né? Se você não se comunica, não vai adiantar e vai bater a cabeça mais vezes e vai sofrer mais, porque a gente vai acabar carregando pesos, né, relacionados a isso e vai começar a perder toda a vitalidade, que eu acho que volta até porque a gente falou, o sexo ele é sobre ter vontade de viver. Então, quando a gente começa a pesar muito nesse assunto, quando a gente começa a ter muito medo de falar sobre isso, muito medo de se abrir, ele acaba perdendo toda a vontade de existir dentro de você. Sim. Eu acho uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que mesmo quando você está numa relação, em questão de frequência, de quantas vezes você vai transar por semana, por exemplo, você não pode esquecer do seu alto prazer, de você dar prazer a você mesmo. Então, tem um casal que uma pessoa precisa se relacionar, né, ter orgasmo 5 vezes por semana, a outra precisa 3. Você não pode ter as 3 com ela e as 2 sozinho? Né? Você não vai deixar de se dar prazer porque você está numa relação. Você também tem que continuar com os seus momentos de autodescoberta, com os seus momentos íntimos e que não está nada errado. Tem uma terapeuta que ela fala sobre sexo tântrico. Eu aprendo muito com ela, cara. Ela chama Carol Teixeira. Você já ouviu falar dela? Eu acho que eu já. Agora você falou o nome, parece que veio o rosto dela. Ela é maravilhosa e ela explica isso de uma maneira tão leve, de uma maneira tão fluida, sabe? E ela fala muito sobre essa questão. Ela é casada e ela fala que ela tem muitos momentos de prazer só com ela. E que pra ele tá maravilhoso, assim como ele também tem os momentos de prazer só com ele.
e tá tudo bem. Eu acho que muito se busca nesse equilíbrio também da frequência que você precisa, por exemplo, quando você entende que você também tá ali por você, né? Que você, de novo, não precisa sempre depender do outro. Não precisa colocar essa carga no outro. Não precisa. Ela é sua e não é nenhuma carga. Não precisa É algo ser. gostosinho. Pode ser algo que você vai lidar de vez em quando ali, quando você tiver vontade. Voltando agora pros vibradores, assim, a curiosidade, né? Os tamanhos interferem na quantidade de compra, assim, a galera compra maior ou menor, ou vai depender de onde a pessoa já tá no autoconhecimento dela? Isso é uma coisa bem interessante, porque é até historicamente interessante. Porque quando você pega lá as vendas do sexy shop passados, você via muito aqueles brinquedos grandes, né, de penetração. A partir do momento que a educação sexual feminina foi sendo desenvolvida, a gente foi vendo que a mulher não tem a maior potência de prazer na penetração, e sim no clitóris. A partir disso, até o movimento desse mercado erótico, ele começou a mudar. Então, aqueles brinquedos que já eram grandões, com o aspecto exatamente de um pênis, eles foram mudando para brinquedos menores, e hoje em dia os menores são os mais vendidos. Porque justamente faz esse trabalho muito mais no clitóris do que um trabalho de penetração. Então, se você for pensar nisso, o tamanho em si pouco importa. Então, você vê lá os bullets, que são bem pequenininhos. E a mulher adora. Por quê? Porque dá para esconder muito bem, porque ele é bem silenciosinho. Você pode levar numa viagem, se você quiser, na sua bolsa, na sua necessaire. Então, e ninguém vai precisar saber que ele tá lá. O designer dele é super bonitinho, já não lembra mais o aspecto de um pênis. Ele parece até um batonzinho. Ele tem vários que são um batonzinho, né? Você tá ali no necessaire, ninguém vai saber, porque é um batom perfeito. Mas não, ele é um vibrador. Então, é engraçado como essa descoberta do corpo da mulher, né? O mercado erótico, ele foi seguindo essa tendência, né? E também ajudou nesse processo da descoberta. Então, hoje em dia, não é mais comum a venda de brinquedos muito grandes. Eu mesma só tenho 1 ou 2 vibradores que são também para penetração e que são grandes, que são maiores, né? Agora, os outros todos menorzinhos e mais discretos, com um designer bem bonitinho, que eu acho que é isso que hoje em dia tem chamado mais atenção. Tá vendo, meninos? Não precisa se ligar no tamanho. Não precisa clicar nos banners de aumente seu pênis, que nada disso funciona. Você tem dedos, você tem boca e a gente gosta dessas outras coisas também. Por favor, seja criativo. Sejam criativos, exatamente. Não precisa se fixar. Eu acho que a disputa do tamanho de pênis é você entre outros homens, não é com as mulheres. Pode ser você pra você mesmo, né? Sei lá, né? O que passa na cabeça? Não sei o que passa, moça. Mas assim, tá tudo bem. É complicado, né? A gente, como mulher, a gente sempre se coloca numa posição de... Não é que de vítima, mas parece que só a gente é prejudicada. Mas quando você pega todas essas questões machistas, até o homem é prejudicado. Então, ele é muito reprimido, ele é muito exigido, ele não consegue explorar também a energia masculina dele e a energia feminina que tem dentro dele, por conta de uma série de tabus e uma série de padrões que ele precisa seguir. Então, quando a gente fala muito sobre essa questão, eu falo muito lá na Aurora, sobre a questão do feminismo, eu busco muito esse caminho da igualdade. É entender que somos todos vítimas, cada um sofre de uma certa maneira. Nós, mulheres, sofremos muito. Não só no âmbito sexual, no mercado de trabalho, no dia a dia, enfim, uma série de questões. Mas é importante também ter esse olhar, sabe? Quando eu vou conversar com um cara, e eu percebo que ele tem tendências machistas, eu já fui muito daquela pessoa que confrontou com ele, sabe? Do tipo, você tá errado. Fica quieto, você não sabe de nada, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu sinto. Mas depois eu fui começando a perceber que o machismo estava até em mim em alguns momentos. Até em mim em algumas atitudes, em alguns sentimentos, porque volta naquilo. É algo que já é muito histórico, então tá enraizado, passou de ancestral para ancestral. Nisso. Todo né? mundo... Tipo, de geração em geração vai sendo passado e essas informações estão lá em nós, em algum nível de consciência, sabe? Fomos criados
desse mundo patriarcal. Então, a Sim. gente também acredita em algumas coisas que são muito machistas. Então, eu tenho muito essa vivência do feminismo também. Eu não... às vezes as pessoas falam assim, as mulheres querem ser mais do que os homens. Não, a gente quer andar junto. E, inclusive, a gente quer que eles tenham emoções, que eles chorem, que eles falem sobre o que está acontecendo na cabeça deles, de que eles também entendam que hoje, graças a Deus, eles não precisam mais ser o forte, o provedor. Eles não precisam carregar mais isso sozinhos. Pode ser dividido. Sim, é uma com carga as duas enorme, pessoas. Uma carga enorme. É demais. Imagina, hoje, principalmente na situação que a gente está vivendo hoje de pandemia, de crise, governo instável, tudo isso. Imagine se só os homens trabalhassem, se só isso fosse a fonte de renda de uma casa. Ia ser muito mais, sei lá, muitas vezes mais penoso para os homens, assim como para as mulheres. Então, Sim. a gente tem que ter essa noção de que homens é pra gente andar junto, tá? O feminismo não é só para as mulheres, é para vocês também. E não precisa se estressar, a gente não vai... Né? Cada uma tem o jeito de ver o feminismo e você tem que só aprender o seu jeito de como que você aceita ele. Sim, e o feminismo, ele não é o oposto ao machismo. Não. Porque o machismo é, né, você colocar o homem numa situação de superioridade. O feminismo, não. O feminismo, ele não quer mostrar que a mulher é melhor do que o cara. Não, quer mostrar que ela é igual. Quer que tenha esse olhar para a mulher de igual com o homem. Então, quando um cara chega, como eu tinha falado, com muitos traços machistas, no passado eu tentava assumir uma posição errada, até indo para um lado muito da energia masculina, que é confrontar, sabe? Depois, quando eu fui descobrindo a minha energia feminina, eu fui muito mais no sentido de tentar acolher. Então, conversar com ele com calma, falar do que eu sinto, porque isso é uma característica muito forte feminina, né? Falar sobre sentimentos, sobre emoções. Então, a partir disso, eu fui trazendo ele um pouco mais para dentro do meu universo, fazendo ele entender o que passa dentro de mim. Mas isso acontece dessa maneira. Não, mas você já pensou por esse outro lado? Como você acha que eu me sentiria quando isso acontece? Então, você consegue, através das conversas, eu acho que tem que ser uma troca, em que os dois colocam o ponto de vista de cada um, para que você encontre esse caminho da igualdade. Não um lado impondo algo, ou outro lado impondo algo. Nada que for a grito vai funcionar. Tem que Não. sendo uma conversa, vira até uma coisa educativa, né? Educativa, porque às vezes ele nunca parou para pensar no seu sentimento, porque é você que sentiu. Então, como o universo masculino é completamente diferente, né? Ele pensa de uma maneira diferente, ele sente de uma maneira diferente. Então, talvez ele nunca teve acesso. Então, você está levando, de uma forma acolhedora, uma nova informação a nível da consciência dele. E a partir disso, sem você impor algo, pode ser que ele realmente te ouça e comece a mudar internamente a visão que ele tinha daquilo, entendeu? É muito o que eu acredito. Não, é perfeito. Eu também acredito nisso. Porque eu vejo que a vida, na verdade, nossa vida é sempre trocar a experiência e, através da nossa experiência, a gente educar, ensinar, né? Ser exemplo para outra pessoa. Então, se a gente tenta gritar muito, apontar facas, apontar dedos, essas coisas, todo mundo levanta a guarda e ninguém aprende nada. Né? Então, a gente tem que sempre, todo mundo respirar, baixar uma bola e tentar falar isso de uma forma humilde. E daí fica mais fácil. Até meio surdo, né? Quando a pessoa tá falando muito, porque você não tá ouvindo ela, você já tá ouvindo pensando no que você vai responder. Então, você não tá ali numa posição de acolher aquilo. Agora, quando o outro vem com calmaria, falar com você, você até... Não, peraí. Se eu gritar, eu vou ser louca. Calma, não que às vezes não dê vontade, né? Porque todo mundo já deu uma de louca, mas faz parte também. Tem nossos momentos, né? A gente tem nossos momentos. Vocês, né? Vocês vão ter que entender. Cada semana somos uma. Basicamente isso. Somos de ciclos, né? Estamos em conexão com a Lua. São várias fases diferentes. Então, às vezes, também a gente consegue assumir esse papel mais na calmaria. Às vezes, a gente tá com mais intensa e também faz parte. E, às vezes, a gente só vai se empurrar e ir embora. Não vai nem querer discutir. Então, sim, tem ficar esses quieta momentos. na sua. Então, a gente tem que, né, respeitar o limite do outro e, com isso, juntos crescerem, né? Sim, com certeza. Nossa, mas, né, a gente saiu do profundo, sexy né? shop. Ficou profundo. Tá muito profundo. Mas tá tudo bem, porque tudo faz parte, né? Eu acho que a nossa sexualidade, o sexo, ele não nasce assim, tipo, buff, olha, vamos transar. Não, é uma construção. É uma construção, sempre. Bom, Laís, eu acho que foi muito bom esse papo, foi leve. Gostei muito também. Eu espero que as pessoas tenham rido com a gente, aprendido e até se libertado se elas tinham alguma
sei lá, se sentiam presas com relação a isso. O que você fala para as mulheres hoje, assim, tipo, aquelas que não entraram, acho que no sexy shop, ou nunca nem tentaram se dar prazer, por onde que você acha que elas deveriam começar? Eu acho que é muito naquilo do auto-amor e do auto-toque no dia a dia, sabe? A gente deu várias vezes o exemplo do banho, mas, por exemplo, você vai passar um creme hidratante no teu braço. Então, passa o creme, vai fazendo uma massagem em você, sabe? Vai se acolhendo, vai se sentindo, vai realmente se amando. Eu acho que quando você traz essa ideia do auto-amor, né, do amor próprio, para o seu dia a dia, para as coisas simples que você faz ali dentro da sua rotina, isso aos poucos vai se tornando uma coisa muito forte dentro de você. E a partir daquilo, você não vai saber fazer mais nada sem se amar. Então, eu acho que quando a gente fala de sexualidade, a gente fala desse caminho da autodescoberta, é muito um caminho do amor próprio. Então, antes de pensar em prazer, você tem que pensar, eu estou me amando? Hoje eu me amo? Hoje eu fiz essa escolha ao acordar? Né? Nas simples situações do dia a dia. Você desenvolver a sua energia sexual vai muito além do ato sexual em si. Ela está presente em tudo, na forma como você se enxerga, na forma como você lida no dia a dia, a forma como você enxerga a beleza nas coisas, o quanto você explora a sua energia criativa, que também está totalmente ligada. Às vezes, por conta dessa rotina maluca que às vezes a gente se coloca, a gente deixa esse lado um pouquinho de lado, realmente. Apagado totalmente, apagado, às vezes. né? Como se não fosse importante, sendo que ele é muito importante. Então, realmente a dica é essa, sabe? Se amar, se tocar e trazer esses pequenos momentinhos para sua rotina, para o seu dia a dia. Eu vou falar de uma experiência própria, assim, durante, né, nossa, já vai fazer 2 anos de pandemia, gente, que isso? No começo da pandemia, eu parei de usar maquiagem, parei de usar tudo e comecei a me sentir mal depois de um tempo por causa disso. E daí eu falei, vou introduzir aos poucos, então, de novo, esse momento meu. E hoje eu não troco por nada. Então, todo dia cedo lá, tomo meu banho, faço meu skincare, passo minha maquiagenzinha, nem que seja só um rímel, para eu ter um momento comigo, né? Então, o seu descoberta, né? A sua descoberta sexual, ela não necessariamente precisa ser diretamente o seu orgasmo. Não. Ela pode ser mesmo um cuidado simples de você com você, e isso pode evoluir aos poucos até você se sentir confortável de chegar nesse momento. Sim, até porque você vai entendendo que tudo é seu corpo. Então, você tem o seu templo, é seu. Então, você se tocar em partes íntimas é a mesma coisa que você se tocar no ombro, porque é tudo seu. Então, não tem nada errado com isso. Pelo contrário, é muito certo, sabe? Se ame, se toque. Você é uma deusa, todas nós mulheres somos deusas. E a gente tem que se ver dessa maneira, entendeu? Se acolher mesmo e se amar. Maravilha. Laísa, fale para nós as suas redes sociais, para as pessoas poderem te seguir, que lógico que você vai voltar. O meu pessoal, então, é laisa.camargo e da Aurora é sexyshop.aurora. Então, a gente está lá no Instagram e o site da Aurora é euaurora.com.br. O euaurora.com.br é porque a Aurora ela tem uma persona muito bem definida no sentido de uma mulher que se ama, uma mulher que vai atrás das coisas que ela quer, que ela se descobre. Eu sempre tento passar muito isso de que qualquer mulher pode ser Aurora. Então, por isso que chama euaurora.com.br. Legal. Então, vai lá, gente. Se você tem vergonha de ir no Sex Shop, no site, ninguém vai saber que você entrou. Sim. Então, vai lá, pesquisa, conhece um pouquinho sobre a Aurora, conhece um pouquinho sobre a Laísa e já aproveita e compra um negocinho só pra você conhecer, nem que seja um gelzinho, né? Claro, pra começar com alguma coisinha. Então, obrigada mesmo pela sua participação. Eu gostei demais. Vocês. E, gente, se você gostou desse episódio, se você ficou com alguma dúvida, se você quer deixar aqui embaixo algum depoimento de como foi pra você se conhecer, comenta, a gente vai adorar receber. E eu vejo vocês no próximo episódio. Não esquece de seguir o Podnista em todas as redes. Tchau, tchau.